Savannah nunca esperava encontrar seu chefe bilionário quebrado em um lugar tão vulnerável quanto o chuveiro. Jackson Reed sempre fora um homem esculpido em pedra. Essa era a primeira coisa que diziam sobre ele: frio, brilhante, implacável. O tipo de homem que poderia congelar uma sala de reuniões com um olhar e desmontar um acordo multimilionário com uma única frase. Savannah trabalhava para ele há quase um ano, e durante todo esse tempo ele nunca lhe dera um sorriso. Não de verdade, não com calor. Apenas os ocasionais acenos secos, ordens curtas e longos silêncios carregados de tensão. Ela aprendera a respirar discretamente na presença dele, a desaparecer quando necessário, a antecipar suas necessidades antes mesmo que ele dissesse uma palavra. Trabalhar para Jackson era como caminhar sobre vidro com os pés descalços. Não havia espaço para erros. Naquela noite, tudo mudou. Era quase meia-noite quando Savannah subiu pelo elevador até a cobertura dele. Um documento de última hora precisava ser revisado e assinado antes da manhã. Ele saíra cedo, o que era incomum, mas Savannah, sempre a assistente diligente, se oferecera para entregá-lo pessoalmente. O prédio estava em silêncio, o corredor escuro. Ela também esperava silêncio por trás da porta da cobertura. Mas, assim que saiu do elevador, notou algo estranho. A porta estava entreaberta. Vapor escapava para o corredor, espesso e pesado. Seu primeiro instinto foi ir embora, mas então veio o som. Água correndo, aguda e incessante. E nada mais. Sem vozes, sem música, sem passos. Apenas o som distante e interminável da água. Ela hesitou. A voz de Jackson ecoou em sua memória. Ele não gostava de intrusões. Não tolerava fraqueza. Mas algo a puxava, um fio de preocupação que ela não conseguia ignorar. Empurrou a porta e entrou. A sala de estar estava tão impecável como sempre. Pisos de mármore, móveis escuros, as luzes da cidade cintilando através das janelas de vidro. Mas foi o rastro de condensação nas paredes que a guiou até o corredor, até o banheiro principal. Savannah parou diante da porta. Jackson, chamou suavemente. Nenhuma resposta. Seu coração disparou e então ela empurrou a porta. A cena tirou-lhe o fôlego. Lá estava ele, Jackson Reed, seu chefe frio e intocável, sentado no chão de azulejos do chuveiro, a água caindo sobre sua cabeça e ombros, nu, completamente exposto, com as costas curvadas, os braços enrolados ao redor de si mesmo e, em uma mão trêmula, uma pequena fotografia, queimada nas bordas, amassada, desbotada. Sua cabeça estava abaixada, o rosto enterrado em uma das mãos. Seu peito subia e descia com respirações curtas e irregulares. Ele estava chorando. Savannah congelou. Tudo dentro dela gritava para voltar, fechar a porta e fingir que nunca o tinha visto assim. Mas ela não conseguia se mover. Não conseguia desviar o olhar. Nunca tinha visto um homem tão quebrado, não apenas vulnerável, mas despedaçado. Então ele levantou o rosto. Seus olhos se encontraram. Os dele estavam vermelhos, vidrados e cheios de algo entre raiva e desespero. Ela viu um pedido de socorro enterrado neles, um aviso também. Sua presença havia perfurado algo que ele passara anos construindo. E isso o aterrorizava. Saia! A voz dele era firme, mas quebrou no final. Savannah recuou, o coração batendo contra as costelas. Ela não sabia o que acabara de testemunhar, mas sabia com certeza arrepiante que Jackson Reed não era o homem que o mundo acreditava que ele fosse. E nenhum dos dois podia mais fingir o contrário. Savannah Hill estava acostumada a ser invisível. Era assim que sobrevivia em Nova York, se misturando, mantendo a cabeça baixa e trabalhando mais do que todos os outros. Ela não vinha de riqueza ou conexões. Sua mãe fora garçonete, seu pai, desconhecido, e ela passara a maior parte da vida provando que era mais do que suas circunstâncias. Conseguir o emprego de assistente executiva de Jackson Reed parecia um milagre no começo.
Agora, quase 11 meses depois, parecia mais um longo teste, e ela mal estava passando. Jackson era o fundador e CEO da Reed Tech, uma empresa que havia levado a inteligência artificial a novos patamares. Em público, ele era sempre impecável, bem vestido e emocionalmente distante. Em particular, ou pelo menos no escritório, não era diferente. Raramente falava mais do que o necessário. Nunca se envolvia em conversas triviais e jamais cometia o mesmo erro 2 vezes. Reuniões com ele eram como testes. Se você hesitasse, tropeçasse ou chutasse, ele o despedia com um olhar tão frio que poderia silenciar uma sala inteira. Os funcionários o chamavam de Rei de Gelo pelas costas. Savannah já ouvira mais de uma vez, sempre fingindo não perceber. Apesar da reputação dele, ela nunca o temera como os outros pareciam temer. Talvez porque já tivesse visto coisas piores. Talvez porque, de alguma forma estranha, ela entendia pessoas que construíam muros ao redor de si mesmas. Ela mesma havia construído os seus, só tinham aparência diferente. O escritório ficava no alto de Midtown Manhattan, janelas do chão ao teto oferecendo um lembrete constante da distância entre o mundo deles e o de baixo. Jackson raramente saía do prédio durante o dia. Sua vida parecia começar e terminar dentro daquelas paredes. Sua cobertura, a poucos quarteirões da sede, era igualmente estéril e controlada. Savannah só estivera lá 2 vezes antes, uma para entregar um documento confidencial e outra para buscar um laptop esquecido. Ambas as vezes fora instruída a esperar na porta e não ir além. Mas naquela noite, tudo tinha mudado. Ela não via Jackson desde que fugira do banheiro, o rosto queimando, o peito apertado com emoções que não conseguia nomear. A imagem dele encharcado e trêmulo, segurando aquela fotografia meio queimada, a assombrava. Recusava-se a sair de seus pensamentos. Seguia-a até em casa, sentava-se ao seu lado em silêncio, perseguia-a até nos sonhos. Na manhã seguinte, no escritório, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Chegou exatamente às 8h45, vestido com um terno cinza chumbo, sem um fio de cabelo fora do lugar. Usava seu relógio habitual, carregava sua pasta preta habitual e não ofereceu mais do que um breve aceno ao passar por sua mesa. Os dedos de Savannah tremiam no teclado, enquanto tentava se concentrar, mas a lembrança pressionava como um hematoma que doía cada vez que era tocado. Durante todo o dia, ele lhe deu instruções sem sequer olhá-la. Sua voz estava firme, medida, e mais fria que o habitual. Era como se ele tivesse erguido novos muros durante a noite, mais altos e mais espessos do que nunca. Ela tentou se convencer de que era melhor assim. O que quer que tivesse visto, qualquer rachadura que tivesse surgido na armadura dele, não era seu lugar reconhecê-la. Ainda assim, algo dentro dela se recusava a deixar isso para trás. Ela se pegava lançando olhares furtivos para ele durante as reuniões, observando como seu maxilar se contraía quando os outros falavam, notando as olheiras, a tensão nos ombros, o jeito inquieto como seus dedos tamborilavam quando ninguém estava olhando. Ela já havia memorizado os ritmos do humor dele há muito tempo, mas agora eles significavam algo diferente. Não pareciam mais os hábitos de um chefe rigoroso, pareciam sintomas de um homem que mal conseguia se manter inteiro. Sua curiosidade se aprofundou em algo mais, preocupação talvez, ou algo perigosamente próximo disso. Ela sabia que era errado misturar emoções com trabalho, especialmente com um homem como Jackson Reed. Mas era tarde demais. Ela o havia visto em seu estado mais cru e não conseguia esquecer. Tarde da noite, depois que todos tinham ido embora, Savannah ficou para organizar o itinerário da próxima semana. O escritório estava silencioso, iluminado apenas pelas luzes da cidade e o brilho suave de sua luminária. Ela ouviu passos e olhou para cima, assustada. Jackson estava parado perto da janela, olhando para o horizonte. Não disse nada, e ela também não. Mas naquele momento, com apenas o silêncio entre eles,
Savannah percebeu algo inegável. Jackson Reed não era feito de pedra, ele era feito de dor, e ela tinha visto a parte dele que ele nunca pretendeu mostrar a ninguém. Os dias seguintes foram estranhos. Savannah percebeu a mudança, sutil, mas impossível de ignorar. Jackson já não gritava ordens com o mesmo tom cortante. Suas palavras estavam mais curtas, mais suaves, quase hesitantes. Ele ainda evitava contato visual na maior parte do tempo, mas quando seus olhos se encontravam, havia algo novo ali, algo incerto, conflitante, buscando algo. A princípio, Savannah achou que fosse desconforto. Talvez ele odiasse o fato de que ela o tivesse visto daquele jeito, vulnerável, humano, mas parecia mais profundo que vergonha, parecia medo. Ele a observava como alguém observa um incêndio que não pode controlar, ao mesmo tempo atraído e apavorado de se queimar. Uma tarde, enquanto ela revisava a apresentação de um produto com a equipe de design, Savannah viu Jackson entrar e ficar em silêncio no fundo da sala. Ele não falou, apenas observou. Mas seus olhos não estavam voltados para a apresentação ou os diagramas brilhando na parede. Estavam nela. Após a reunião, enquanto as pessoas saíam, ele se aproximou devagar, a expressão indecifrável. Ela se preparou, esperando uma repreensão, ou até mesmo uma dispensa fria, mas ele apenas disse: "Você lidou com aquilo melhor do que eu teria." Ela piscou, sem saber se era um elogio ou sarcasmo, mas a ausência do tom cortante habitual dele lhe disse que era sincero. Aquele momento ficou com ela o resto do dia. Então veio a noite em que tudo mudou. Savannah ficou até mais tarde de novo, finalizando a logística de uma grande viagem de investidores. Jackson costumava trabalhar no lounge do andar de cima após o expediente, preferindo o silêncio e a solidão. Por volta das 22 horas, ela decidiu levar um café para ele, sem saber se o gesto seria bem recebido. Ao se aproximar do lounge de vidro, viu-o em pé, sozinho, as mangas arregaçadas, a gravata solta, o maxilar tenso enquanto encarava a noite. Ela bateu levemente e entrou. "Achei que você poderia precisar disso", disse, estendendo o copo. O olhar dele caiu sobre o café, depois nela. Por um momento, parecia que ele ia recusar, mas então ele pegou, os dedos dele se tocando. A pele dele estava quente, a dela trêmula. "Obrigado", ele disse em voz baixa. Ela assentiu, sem saber o que dizer, e se virou para sair, mas a voz dele a deteve. "Você acredita que as pessoas podem mudar?" Ela congelou, a mão pairando sobre a maçaneta. Lentamente se virou de volta para ele. "Acho que todos queremos mudar, mas querer nem sempre é suficiente." Ele assentiu, como se a resposta confirmasse algo dentro dele, embora ela não soubesse o que. Naquela noite, ela ficou deitada acordada, repetindo cada palavra, cada olhar, cada pausa da conversa. Havia um peso nos silêncios deles agora, uma corrente puxando-os para algo que nenhum dos dois compreendia totalmente. As semanas seguintes se desfizeram em um ritmo estranho. Eles começaram a passar mais tempo juntos após o expediente, às vezes trabalhando até tarde, às vezes conversando sobre coisas que nada tinham a ver com trabalho. Jackson nunca oferecia detalhes sobre sua vida pessoal, mas começou a fazer perguntas sobre a dela, sua infância, seus livros favoritos, o tipo de música que ela ouvia em dias de chuva. A princípio, Savannah respondia com cuidado, sem saber se era só mais um teste. Mas quando ele compartilhou que costumava tocar piano antes da faculdade, mal, ele admitiu com um raro sorriso torto. Ela percebeu que aquilo não era estratégia, era conexão. Uma noite, quando já estava para ir embora, Jackson a chamou de volta. A voz dele estava baixa, quase um sussurro. "Eu vi você naquela noite", disse. Ela congelou, o pulso acelerado. "Eu sei", respondeu. Ele olhou para as mãos, depois para ela. "Você não deveria ter visto aquilo. Não foi justo." Savannah se aproximou. "Talvez não."
Mas eu vi, e ainda estou aqui. Ele a encarou como se tentasse entender por que ela não dava uma explicação. Ela não tinha uma que fizesse sentido. Outro dia, ela entrou no escritório dele e o encontrou encarando algo sobre a mesa. Quando se aproximou, viu o que era. Uma pequena fotografia danificada, a mesma do chuveiro. Ele percebeu seu olhar e rapidamente virou a foto. O coração dela acelerou. Eu nunca perguntei, disse ela com cautela, mas a pessoa naquela foto, ela era importante, não era? Os ombros dele se enrijeceram. Ele não respondeu, não com palavras, mas ela viu nos olhos dele a dor, a lembrança, o arrependimento. O espaço entre eles diminuiu. A emoção pairava no ar como eletricidade estática, mas ainda assim, eles não se tocaram, ainda não. Uma noite, enquanto ela passava pelo escritório dele, ouviu o som de um copo se quebrando. Ela correu e o encontrou em pé sobre os cacos de um copo de uísque, os nós dos dedos brancos, respirando com dificuldade. Estraguei outro negócio, ele murmurou. Eles acham que sou insensível, robótico, e talvez estejam certos. Ela se aproximou com cautela. Você não é. Só não demonstra as coisas como os outros. Seus olhos encontraram os dela, cheios de tempestade. Mas você viu, não viu? Naquela noite, você viu quem eu realmente sou. Savannah assentiu lentamente. Vi. E ele perguntou com a voz falhando. Ela engoliu em seco. E eu não fugi. Ele se sentou pesadamente, a tensão se esvaindo. Pela primeira vez, ela se sentou ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros se tocassem. Não disseram nada por vários minutos. Então ele sussurrou. Às vezes esqueço como é ser visto. Savannah respondeu. Talvez você só precisasse de alguém que não tivesse medo de olhar. Depois daquela noite, algo mudou. As interações entre eles se tornaram mais naturais, mais sólidas. Jackson começou a levar café para ela. Passou a checar como ela estava, não porque precisava de algo, mas porque queria. Ela notou como ele permanecia mais tempo do que o necessário ao lado de sua mesa, como sua mão roçava a dela quando passavam um pelo outro, como sua voz suavizava sempre que dizia seu nome. Mas aquela conexão não passou despercebida. Sussurros começaram a circular. Colegas trocavam olhares. Um executivo júnior até ousou brincar que Savannah devia ser a nova Senhora Reed. Jackson encerrou a conversa com um único olhar, mas o estrago já estava feito. Uma tarde, enquanto estavam juntos no elevador, ele quebrou o silêncio. Isso é perigoso, sabia? Ela o olhou, surpresa. Nós, seja lá o que isso esteja se tornando, não pode ir para onde está indo. O coração de Savannah apertou. Então por que deixar começar? Ele expirou lentamente, porque eu não consegui impedir. A proximidade entre eles continuou a crescer nos espaços entre o protocolo e a contenção. Um jantar tranquilo na cozinha do escritório, uma carona compartilhada após uma longa apresentação, uma conversa em sua biblioteca particular sobre discos de vinil antigos e o significado de legado. Cada momento os aproximava mais, como uma linha sendo puxada com força, mas sem se romper. Ainda assim, Savannah sabia que eles estavam se equilibrando sobre uma lâmina, e por trás de cada olhar, cada palavra suave, havia uma pergunta que nenhum dos dois ousava dizer em voz alta. Estariam se apaixonando? Ou eram apenas duas pessoas quebradas tentando se aquecer na mesma tempestade? Eu precisava de espaço. Achei que ele ficaria bem, mas não ficou. Houve um incêndio. Ninguém sabe como começou, mas ele já tinha partido quando voltei. Meus pais nunca me perdoaram, e eu nunca me perdoei. Savannah o encarou, com a garganta apertada. Sinto muito, ela sussurrou. Ele soltou uma risada vazia. Não sinta. Eu sou o motivo pelo qual ele morreu. Escolhi seguir meu futuro em vez dele. Fui embora quando ele mais precisava de mim. Ela balançou a cabeça. Você era só um garoto. Ele a olhou.
os olhos mais escuros do que ela já tinha visto. E ele era só um menino que confiava em mim, e eu o decepcionei. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e lento. As luzes da cidade piscavam além do vidro. Finalmente, Savannah estendeu a mão sobre a mesa e colocou a sua sobre a dele. Seus dedos não se moveram de imediato, mas depois se entrelaçaram aos dela. Você carrega muita coisa sozinho, ela disse baixinho. Talvez já tenha se punido por tempo demais. Jackson não respondeu, mas apertou a mão dela com mais força. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. Ele não a afastava mais, não fingia mais. Na verdade, ele se apoiava na presença dela como um homem que andou por neblina e finalmente encontrou algo sólido para segurar. Nas semanas seguintes, ele começou a compartilhar pedaços de Jasper, pequenas memórias, como o fato de que ele alinhava todos os lápis por cor antes de fazer a lição de casa, que odiava barulhos altos, mas adorava tempestades, que murmurava enquanto lia, não por querer irritar, mas porque isso o ajudava a se concentrar. Savannah absorveu tudo, sentindo-se como se tivesse sido convidada para uma parte sagrada da vida de Jackson que ninguém mais jamais vira. Uma noite, ele lhe entregou um caderno antigo. Dentro havia desenhos, a maioria infantis, alguns surpreendentemente detalhados, robôs, labirintos, naves espaciais. Os sonhos de Jasper, disse Jackson. Ele queria construir máquinas que pensassem como pessoas, mas mais gentis. Savannah passou os dedos sobre o papel desgastado. E agora você faz isso. Jackson assentiu lentamente. Acho que construí a Reed Tech por ele, mesmo que não soubesse na época. Ela sorriu. Do tipo que vem de algo mais profundo do que a educação. Então talvez seja a hora de construir algo para você também. As palavras pairaram no ar entre eles. Nenhum dos dois forçou mais além, mas a mensagem era clara. A cura havia começado, mas a paz raramente dura em sua forma mais pura. Uma tarde, uma visitante chegou ao escritório sem avisar. Alicia Hart. Ela era consultora estratégica de Londres que já havia prestado consultoria para a expansão europeia da Reed Tech. Mas mais do que isso, ela tinha história com Jackson, do tipo que deixava sussurros mesmo muito tempo depois de a porta se fechar. Alicia era refinada, magnética e caminhava como se fosse dona de cada sala que entrava. Savannah a encontrou no saguão, onde ela ofereceu um sorriso tenso e disse: Jackson não me contou que tinha uma assistente tão encantadora. Savannah devolveu o sorriso com calma treinada, mas seu peito se apertou. Mais tarde, naquela noite, Savannah entrou no elevador para ir embora. Quando as portas começaram a se fechar, Alicia entrou. Por um longo momento, nenhuma das duas falou. Então Alicia disse casualmente: Sabe, eu tentei consertá-lo uma vez. Achei que poderia tapar os buracos, mas Jackson não se cura. Ele apenas se adapta, como um código. Savannah se virou lentamente para ela. Talvez ele só precisasse do ambiente certo. O sorriso de Alicia diminuiu. Ou talvez você seja só a distração que ele está usando, até a culpa alcançá-lo novamente. Quando o elevador parou, Alicia saiu sem olhar para trás. Savannah permaneceu congelada ali dentro. Aquela noite, Savannah não conseguiu dormir. Ficava repetindo as palavras de Alicia. Seria ela apenas um preenchimento, um substituto para alguém que nunca poderia ser trazido de volta? Na manhã seguinte, ela estava calada. Jackson percebeu imediatamente. Perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim, mas sua voz não tinha convicção. Ele a observou por um longo momento, mas deixou passar. Pela primeira vez em semanas, o silêncio entre eles não era reconfortante, era cortante. 3 dias se passaram assim. Estranhos, distantes, cuidadosos. Jackson voltou a ficar frio. Não como antes. Era diferente. Ele estava protegendo algo, ou talvez se preparando para uma perda.
Savannah tentou manter a compostura, mas seu coração doía. Finalmente, uma noite, ela se viu parada diante da porta do escritório dele, sem saber se teria coragem de fazer a pergunta que queimava em sua mente. Sou apenas alguém preenchendo o espaço que outra pessoa deixou. Ela não disse isso em voz alta, ainda não, mas a frase pairava em sua língua como um segredo implorando para ser revelado. Jackson estava sentado à mesa quando ela entrou, parecendo exausto. Seus olhos se ergueram. Está tudo bem? Ela assentiu. Mentiu. Sim. Ele voltou a revisar o arquivo à sua frente. Ela hesitou, então perguntou. Quem foi Alicia para você? Sua caneta parou. Ele a olhou com atenção. Ninguém que importe mais. Isso não é o que ela pensa. O maxilar de Jackson se contraiu. Alicia gostava da versão de mim que não sentia nada. Essa versão morreu na noite em que você entrou no meu banheiro. Savannah o encarou, a voz baixa. E aquele que está aqui agora? Vai ficar. Jackson se levantou lentamente, deu a volta na mesa e parou na frente dela. Sua voz saiu baixa. Eu não sei como ser essa pessoa, Savannah. Não sei como amar alguém sem me perguntar quando ela vai me deixar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Então me deixe te mostrar que eu não vou a lugar nenhum. Por um longo momento, eles ficaram em silêncio. Então, com a respiração trêmula, ele estendeu a mão e segurou a dela. Não foi um beijo. Ainda não. Não foi uma declaração, mas foi o começo de algo irreversível. Algo do qual nenhum dos dois poderia voltar atrás. E naquele silêncio frágil e íntimo, Jackson finalmente permitiu que alguém permanecesse ao lado de suas partes quebradas, sem se afastar. A fragilidade de algo novo nunca é tão evidente quanto quando começa a importar. Por semanas, Savannah e Jackson continuaram a orbitar um ao outro, mais próximos do que nunca, mas ainda dançando na beira de algo que não ousavam nomear. Ele passou a convidá-la para reuniões nas quais antes ela nunca era incluída, pedia sua opinião sobre o direcionamento dos produtos, consultava-a antes de tomar grandes decisões e até confiava a ela os detalhes de suas viagens pessoais, algo que sempre guardara com controle obsessivo. Era sutil, mas a mudança era inegável. As pessoas notaram, os sussurros viraram olhares, a equipe passou a pisar em ovos ao redor deles. Rumores não eram novidade para Savannah, mas esses pareciam mais pesados, menos fofocas de escritório e mais como uma tempestade silenciosamente se formando. Jackson ignorava, ou fingia ignorar. Nunca abordou os comentários, nunca reconheceu a mudança na dinâmica entre eles. Ao menos, não com palavras. Mas estava lá, no modo como procurava por ela no ambiente antes de falar, no jeito como só se suavizava quando ela estava por perto, na forma como seus dedos roçavam nos dela ao passarem, demorando um instante a mais do que o necessário. Ainda assim, apesar de tudo, eles não haviam cruzado a linha, nem fisicamente, nem oficialmente. Viviam em um espaço mais profundo que a amizade, mas ainda indefinido, e isso deveria bastar. Por um tempo bastou, até que Alicia voltou. Sua presença se tornou mais frequente, sempre sob o pretexto de negócios. Ela estava prestando consultoria em uma nova parceria internacional. Sua experiência era um trunfo. Ou pelo menos era o que o conselho insistia. Savannah observava dos bastidores enquanto Alicia se inseria nas reuniões, conversas, jantares. Ela fazia questão de ser visível, intencionalmente. E Jackson, apesar do esforço para manter-se neutro, não a impedia, não a afastava. Isso mexia com Savannah mais do que ela estava disposta a admitir. Uma noite, após uma longa sessão de estratégia, Savannah passou pela sala de estar privada e os viu lá dentro. Alicia estava perto demais. Sua mão roçou na manga de Jackson quando ela se inclinou para sussurrar algo. Jackson não se moveu. Não pareceu desconfortável. Não pareceu sentir nada. Savannah se virou antes que eles pudessem vê-la. Na manhã seguinte, Jackson parecia distante.
Mal a reconheceu quando ela entrou na sala, não perguntou como foi sua noite, não parou em sua mesa. Algo nele havia mudado novamente, como uma parede reconstruída durante a noite. Savannah tentou manter a postura profissional, mas o silêncio entre eles começou a parecer um castigo. Naquela tarde, Alicia a encontrou perto do elevador, sozinha. O sorriso em seu rosto era convencido, calmo, controlado. Você realmente acha que é diferente? Zrenia, ela disse com a voz baixa, mas cortante. Acha que não é só mais um corpo quente atrás do qual ele se esconde quando a culpa fica alta demais? Savannah não respondeu. Alicia deu um passo mais perto. Ele ainda está apaixonado por um fantasma. Você é apenas uma substituta, e ainda nem percebeu. Savannah não disse nada, mas as palavras se enraizaram fundo. Naquela noite, Jackson a chamou até seu escritório. Estava quieto, andando de um lado para o outro, distraído. Estou pensando em aceitar o acordo com Hong Kong, disse de repente. Isso implicaria viagens, muitas, semanas, talvez meses. Savannah o encarou. Por quê? Ele deu de ombros. É uma oportunidade que não podemos ignorar. Ou talvez fosse uma fuga, ela pensou. Mas não disse isso. Em vez disso, perguntou com cautela. Você vai sozinho? Os olhos de Jackson encontraram os dela. Alicia fará parte da equipe do projeto. Savannah assentiu lentamente, o peito apertando. Claro. O silêncio caiu entre eles. Jackson parecia querer dizer mais, mas não disse. Ela se virou para sair, mas parou. Eu achei que estávamos construindo algo. Era só fingimento? Jackson não respondeu. Ela saiu de seu escritório com o coração na garganta. Os dias seguintes passaram como um borrão. Savannah manteve a cabeça baixa, afogada em logística e relatórios de clientes, tentando não se importar. Mas o espaço entre ela e Jackson havia se tornado mais frio. Ele já a havia afastado antes, mas nunca assim. Dessa vez, doeu porque agora ela sabia como era quando ele a deixava entrar, e agora ele estava escolhendo o distanciamento novamente. Uma noite, ela chegou em casa tarde e se viu encarando a foto que Jackson lhe mostrara certa vez. O desenho de Jasper ainda estava guardado dentro de seu caderno. Ela passou os dedos pelas linhas, lembrando-se de como a voz dele havia falhado ao contar a história. Aquele homem, o que confiara nela o suficiente para se desmoronar, agora parecia estar a um mundo de distância. Na manhã seguinte, Savannah entrou no escritório e ouviu Alicia rindo no escritório de Jackson. Ela não entrou, não conseguiu. Em vez disso, enviou os relatórios por e-mail e foi embora mais cedo. Sua ausência não foi mencionada. Naquela noite, Jackson apareceu em seu apartamento sem avisar. Estava parado diante da porta, os cabelos molhados pela chuva, o paletó amarrotado. Ela abriu a porta, surpresa. Ele parecia não ter dormido. Eu precisava te ver, disse ele. Ela deu um passo para o lado e o deixou entrar. Sentaram-se em silêncio por um longo tempo. Finalmente, Savannah fez a pergunta que vinha corroendo por dentro. Eu sou só alguém para te ajudar a esquecer a dor. Os olhos dele se arregalaram levemente. O quê? Ela engoliu em seco. Você nunca diz como se sente, nunca me diz o que sou para você. Diz que confia em mim, mas se afasta no momento em que as coisas se tornam reais. E agora a Alicia voltou. Você está indo embora. O que eu devo pensar? A voz de Jackson foi baixa. Eu nunca quis te machucar. Mas você está me machucando agora, disse ela, a voz embargada. Só por não dizer nada, por me fazer sentir como se eu estivesse vivendo na sombra de outra pessoa. Ele a olhou, e dessa vez olhou de verdade. Você não está na sombra de ninguém. Você é a única coisa que faz a escuridão parecer menos fria. Então por que não me escolhe? Ele não respondeu. A voz de Savannah falhou. Se você não pode ser honesto comigo, então isso, seja lá o que isso for, tem que parar.
Eu não posso continuar me perguntando se sou apenas uma distração momentânea. Não posso continuar amando alguém que ainda está perseguindo fantasmas. Jackson se levantou abruptamente. Eu não estou pronto, disse ele. Sua voz era dura, frágil. Estou tentando, mas não estou pronto para ser o homem que você precisa. Então talvez você nunca esteja, disse ela. Não queria soar cruel, mas saiu mais duro do que pretendia. A mandíbula de Jackson se contraiu. Eu deveria ir. Ela assentiu uma única vez. Ele caminhou até a porta, parou e então saiu. O som da porta se fechando ecoou como uma despedida definitiva. Naquela noite, Savannah chorou como não chorava há anos. Não porque ele se foi, mas porque ela tinha esperança de que ele não fosse. Porque por um tempo acreditou que ele estava se curando. Que ela o havia ajudado a se encontrar novamente. Mas agora, ela não tinha certeza se ele realmente a deixara entrar, ou se ela apenas entrara em um espaço que nunca fora seu para permanecer. Ela passou os 2 dias seguintes evitando-o, trabalhando de casa, alegando exaustão. Ele não ligou, não mandou mensagem, e a cada hora que passava, a distância entre eles ficava mais pesada. O que mais a partia era o silêncio. Saber que ele poderia ter lutado por ela, mas escolheu não fazê-lo. Então veio a mensagem. Curta, simples, com apenas 3 palavras. Eu estava errado. A mensagem ficou em seu celular por horas, antes que ela se atrevesse a abri-la de novo. Eu estava errado. Sem pontuação, sem explicação, apenas aquelas 3 palavras, escritas no estilo direto e seco de Jackson. Mas, dessa vez, Savannah pôde sentir o peso por trás delas, como se cada sílaba tivesse sido esculpida no arrependimento. Ela releu a mensagem até seus olhos embaçarem. Ainda assim, não respondeu. Não estava pronta. Ainda não. Porque uma parte dela precisava de mais do que palavras. Precisava saber se ele havia mudado, se realmente entendia o que havia quebrado entre eles. E uma parte dela, a parte ainda ferida, não acreditava que 3 palavras poderiam consertar alguma coisa. No dia seguinte ela voltou ao escritório. Sua mesa parecia mais fria, o ar mais pesado. As pessoas a olhavam com curiosidade silenciosa, como se estivessem esperando para ver se ela cairia ou se ergueria. Jackson não apareceu. Seu escritório estava trancado, sua agenda vazia. Ninguém parecia saber onde ele estava. Savannah manteve a cabeça baixa e terminou seus relatórios. Mas algo parecia errado, fora do lugar, vazio. Naquela noite, ao sair do prédio, o porteiro lhe entregou um envelope, sem remetente, sem nome. Dentro havia uma folha de papel dobrada, escrita à mão, com uma caligrafia que ela não reconheceu de imediato. Era cuidadosa, lenta, como se escrita por alguém que tivesse esquecido como formar letras. Sua respiração falhou ao ler o nome no topo. Jasper Reed. A carta não era longa, apenas algumas linhas, mas não foi o conteúdo que a despedaçou. Foi a constatação de que era uma carta que Jackson havia guardado. Uma carta que seu irmão escrevera para ele quando tinham 15 anos. Desculpa por quebrar seu robô. Eu só queria ver como funcionava. Por favor, não fica bravo. Você é o melhor irmão. Eu te amo mais do que computadores. Savannah apertou o papel contra o peito. A dor que sentia há dias se abriu em algo ainda mais profundo e, sem pensar, pegou seu casaco e saiu correndo. Não sabia para onde ia até já estar lá. O centro de terapia para crianças neurodivergentes, escondido discretamente em uma rua lateral perto do Central Park, era um lugar que Jackson mencionara uma vez, de passagem. Um local para o qual havia feito doações, mas que nunca visitara. Ela o encontrou sentado em um banco no jardim, curvado para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos, olhos fixos no chão. No momento em que ele levantou o olhar e a viu, algo mudou em sua expressão. Alívio, medo, esperança.
Ela se sentou ao lado dele, sem dizer uma palavra. Durante vários minutos nenhum dos dois falou. Finalmente ele rompeu o silêncio. Eu vim aqui porque não sabia para onde mais ir. Ele pausou. Havia um menino lá dentro hoje, não verbal. Ele construiu uma torre com blocos e a derrubou várias vezes, exatamente como Jasper fazia. Savannah o encarou. E você achou que se ficasse aqui tempo suficiente, a culpa iria embora? Ele balançou a cabeça. Não. Eu só precisava me lembrar de quem eu era antes. Antes do silêncio. Antes da vergonha. Eu queria encontrar a parte de mim que ainda acreditava que podia ser bom. A voz de Savannah foi quase um sussurro. Por que me mandou a carta? Jackson virou-se lentamente para ela. Porque é a única parte dele que me faz sentir como se tivesse sido perdoado. E talvez, se você a lesse, entenderia por que eu quebro do jeito que quebro, por que fujo, por que machuco as pessoas mesmo sem querer. Ela engoliu em seco. Eu não quero um pedido de desculpas. Quero honestidade. Quero saber que, quando você olha para mim, você me vê. Não como distração, não como um remendo temporário, não como uma sombra. Jackson assentiu, a voz apertada. Eu vejo, todos os dias, a cada minuto, mesmo quando tento não ver. Você é a única pessoa que já olhou para as partes quebradas de mim e ficou. Isso não é temporário. Isso é a coisa mais assustadora que já conheci. Savannah o encarou, o coração acelerado. Então pare de fugir, fique mesmo com medo. Jackson estendeu a mão e segurou a dela. Eu não sei se posso ser tudo o que você merece, mas sei que não quero voltar a ser o homem que era antes de você. Os dedos dela se entrelaçaram nos dele. Então comece por aqui. Seja esse homem agora. Ele assentiu, com os olhos brilhando. Está bem. Naquela noite, caminharam pela cidade em silêncio. Quando chegaram ao prédio de Savannah, ele hesitou antes de falar. Quero te mostrar uma coisa. Não é longe. Ela assentiu e o seguiu. Ele a levou até um antigo sobrado no West Village. Por dentro, o espaço estava quase vazio. Paredes inacabadas, vigas expostas, poeira no chão. Mas no canto havia uma mesa comprida com esboços, maquetes e planos de design. Savannah se aproximou e viu do que se tratava. Era a planta de um centro de aprendizado tecnológico projetado para crianças como Jasper. Software adaptativo, salas sensoriais seguras, sistemas interativos com inteligência artificial. A voz de Jackson falhou enquanto explicava. Esse era o nosso sonho, meu e dele. Eu nunca tive coragem de terminar. Até você. Savannah se virou para ele. Isso é lindo. Ele a encarou. E você também é. E então, depois de tudo o que haviam segurado por tanto tempo, ele a beijou. Não foi um beijo suave. Foi cru, trêmulo, cheio de tudo o que não haviam dito. Ela retribuiu com a mesma necessidade, a mesma esperança. E naquele momento, ambos souberam que haviam cruzado uma linha da qual nunca iriam querer voltar. O mundo lá fora desapareceu, e tudo o que restou foi aquele espaço, inacabado, imperfeito, e cheio do começo de algo real. Na manhã seguinte, Savannah acordou nos braços dele, a luz do sol aquecendo a pele através da janela. Jackson a observava como se ela fosse algo sagrado. Eu nunca te contei como o incêndio começou, disse ele em voz baixa. Savannah olhou para ele. Você não precisa. Eu quero. Acho que foi minha culpa. Deixei o fogão a gás ligado. Esqueci. Estava com pressa. Ele se calou. A mão dela encontrou a dele. Você tinha 18 anos. Estava assustado. Era humano. Está na hora de parar de se punir. Os olhos dele se encheram, mas ele assentiu. E, pela primeira vez, ela viu um tipo diferente de homem olhando de volta para ela. Alguém que queria viver de novo. Naquele dia, Jackson a levou ao cemitério, um lugar que evitara por anos. A chuva caía levemente,
Enquanto eles permaneciam diante do túmulo de Jasper, Jackson colocou um lírio branco sobre a lápide, os dedos tremendo. Sinto falta dele todos os dias. Savannah envolveu a cintura dele com os braços. Ele teria orgulho de você. Jackson se virou para ela, a voz embargada. E eu também tenho. De você, de nós. Estou cansado de deixar fantasmas decidirem meu futuro. Savannah o encarou, os olhos úmidos. Então vamos construir algo que eles se orgulhariam. Ele assentiu. Vamos. E naquele lugar sagrado e silencioso, encharcado de chuva e memória, Jackson Reed finalmente deixou para trás a culpa que carregava a metade da vida. Não porque esqueceu, mas porque escolheu, enfim, se perdoar. Ao seu lado estava a única pessoa que nunca lhe pediu perfeição, apenas presença, apenas honestidade, apenas verdade. Savannah não era mais apenas sua assistente, era sua parceira, seu porto seguro. E, pela primeira vez em muito tempo, Jackson Reed acreditava que podia ser mais do que a soma de seus erros. Podia ser inteiro de novo. Meses se passaram, e o ritmo entre Savannah e Jackson se estabeleceu em algo real, algo comum, mas cheio de significado. Eles não precisavam mais andar sobre cacos, nem se esconder atrás de muros profissionais. No escritório, as pessoas pararam de sussurrar. A presença dos dois juntos se tornou algo normal, até respeitado. O homem outrora conhecido como o Rei de Gelo, agora ria nas reuniões, ouvia mais do que falava, e caminhava pelos corredores com uma confiança tranquila que não vinha mais do controle, mas da clareza. Ele não tentava mais ser perfeito. Ele estava tentando ser presente. O centro que sonharam juntos estava finalmente em construção. Jackson insistiu em cuidar de cada detalhe. Savannah esteve ao lado dele em todos os passos, licenças, projetos, eventos de arrecadação. O prédio levaria o nome de Jasper. O interior carregaria seu espírito. Havia momentos em que Jackson pausava durante o planejamento, os olhos distantes, o luto ainda presente. Mas cada vez que isso acontecia, Savannah tocava seu braço, trazia-o de volta e o lembrava do motivo por trás de tudo. Eles não estavam apagando o passado, estavam honrando-o ao construir algo que viveria além dele. Numa manhã fresca de outono, Savannah entrou na cobertura de Jackson e o encontrou de novo no chuveiro. Por um instante, seu coração pulou. As memórias a invadiram como ondas. Mas dessa vez era diferente. Ele não estava quebrado, não chorava. Estava de pé sob a água quente, segurando nos braços uma menina recém-nascida, a filha deles. O rostinho dela repousava contra o peito dele, os dedinhos agarrados à sua camisa. Savannah parou na porta, o ar preso entre alegria e incredulidade. Ele se virou devagar, os olhos suaves, a voz cheia de admiração. Ela é perfeita. Ela entrou, ainda com o roupão, e envolveu os braços em volta dele por trás. Os três ficaram ali, juntos, cercados por vapor e calor, envoltos em algo sagrado. Savannah encostou o rosto nas costas dele e sussurrou: "Você se lembra da primeira vez que te vi assim?" Ele assentiu lentamente. "Lembro de ter pensado que tinha perdido tudo." Ela beijou seu ombro. "E agora?" Ele se virou, com cuidado para não acordar a bebê, e a olhou com um amor que não tinha medo, nem culpa, apenas verdade. "Agora sei que fui encontrado." Mais tarde, naquele mesmo dia, Jackson colocou a antiga foto de Jasper e dele em uma nova moldura. Ela foi para uma prateleira ao lado de uma foto mais recente. A filha deles, dormindo nos braços de Savannah. Lado a lado, passado e presente, feridas e cura. Amor que nunca morreu. Apenas esperou para ser transformado. Enquanto o sol se punha por trás das paredes de vidro do apartamento, Savannah se aconchegou ao lado de Jackson no sofá, os dedos roçando os dele. Ela pensou na jornada que os trouxe até ali, como a dor os fez cuidadosos, como o amor os fez corajosos. Lembrou do frio daquela primeira noite, do vazio nos olhos dele, do silêncio no escritório.
E agora ali estavam, não perfeitos, não livres de cicatrizes, mas juntos. E nessa união havia algo mais forte do que a perfeição. Havia compromisso, havia graça, havia o milagre silencioso de duas pessoas que tinham todos os motivos para desistir, mas escolheram tentar de novo. A gente não cura esquecendo, ela sussurrou. A gente cura construindo algo novo ao lado das memórias. Jackson assentiu, a voz baixa, mas firme. E com você, eu finalmente acredito que posso. E enquanto a filha dele se mexia suavemente no sono, envolta em calor e luz, Savannah soube de uma coisa com certeza. Eles não apenas sobreviveram à tempestade, eles construíram uma vida na clareira. A dor que nos molda pode não ser escolhida, mas o que decidimos construir a partir dela é. E às vezes, as histórias de amor mais quebradas são as que mais brilham quando se curam.